Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Semana profética começando. Mas pastor, toda semana não é semana profética, não? Sim, é. Mas tem a semana dos desafios. Todo dia você, quem come todo dia, diga amém. Quem come todo dia, diga amém. Mas não tem o dia da comida diferenciada? Diga amém. Pegou a ideia? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. É para falar de fé, vamos falar de... Porque a fé está aqui, aquela semana profética, a fé está em destaque. Porque do que adianta ser profético sem fé? É só lata vazia, barulho e nada dentro. Então, profética, a fé está no centro, diga no centro, das realizações. Então, não é apenas uma questão gramatical, é uma questão de percepção cristã. Pró é aquilo que vem antes. Toda profecia que não há fé, nada há de se realizar por meio disto. Porque se não tem fé, não tem o fundamento. Se não tem fundamento, não tem firmeza. Se não tem firmeza, não é de Cristo, porque Cristo é o firme fundamento de todas as coisas. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quantos estão esperando algo? Diga glória a Jesus. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tome o seu assento. Nós precisamos concentrar as nossas ações com fé. Pastor Ribamar, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui junto com a sua família, a família biológica e a família da fé. Que a família da fé é a que mais se evidencia em nossos contextos sociais, por assim dizer. Um texto interessante de Jesus foi recebido na casa das pessoas, Marcos capítulo 3, versículos 31 ao 34, traz esta narrativa. E aí quando Jesus chegou lá, estava lá dentro da casa destas pessoas, chegou lá a sua mãe, os seus irmãos de sangue, os irmãos biológicos dele,
juntamente com a sua mãe. E disseram: chama lá ele. Jesus parece ter agido de forma áspera e disse assim: quem é que está lá fora? E falaram para ele: tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá fora. Aí Jesus disse: não, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Perceba que na perspectiva da nossa sociologia cristã, os vínculos que mais se fortalecem não são nem tantos os vínculos sanguíneos, mas são os vínculos que estão atrelados ao sangue de Cristo. Porque esta família da terra biológica se dissolve com o passar do tempo. E se no plano eterno não se encontrarem, muitas pessoas nunca mais se encontrarão. Mas a família da fé, ainda que se perca algum aqui, tem a garantia e a certeza de que pelos olhos da fé encontrarão na eternidade, no plano eterno em Cristo Jesus. Os vínculos são mais fortes. Quando a gente, dentro desta proposta de semana profética, uma semana que nos leva à reflexão das nossas ações no que tange a nossa expectativa enquanto cristão, é bem verdade que a gente passou por alguns períodos aí, meses, tensos, crentes de almas atribuladas, preocupadas com sistemas, com aplicações e suposições, pessoas sofrendo com pensamentos do que seria, porque ninguém se anseia pelo que se foi, nem se deprime pelo que será. Só se anseia pelo que será e se deprime pelo que se passou. As depressões são as marcas do passado evidenciadas hoje, trazendo tristeza profunda com pensamentos dentro do que já se passou. E a ansiedade é a expectativa do que não aconteceu, mas na cabeça do desesperado, que não tem fé, que não acredita, tudo vai acontecer. Esses dias, o camarada estava preocupado, porque quando ele se aposentasse, poderia acontecer assim, aquilo outro. Eu disse: rapaz, eu não penso quando é que eu vou me aposentar não, porque aquilo que vai acontecer um dia, se aposentar, amém. Se não aposentar, amém, do mesmo jeito. Tudo passa sobre esta terra. Tudo passa sobre esta terra. O que a gente observa é que as pessoas estão parando e pensando muito a respeito das coisas. Ele fica elucubrando naquilo que vai acontecer. Ele para, senta na sua casa, começa a pensar só derrota. Ele liga o jornal, começa a sair sangue da tomada. Por quê? De tanta desgraça e tragédia que estão dando informações ali. Quando ela abre o celular, um monte de, que o povo chama de fake news, que na realidade eu estou no Brasil, o nome disso é notícia falsa. E aí pega a notícia falsa e começa a se aterrorizar. Ele torna o terrorista de si mesmo. Ele se aterroriza com as notícias que ele acredita que são verdadeiras. Fique em paz. Descanse a tua alma. O que o Senhor tem preparado para a igreja continua de pé. Não fique apavorado com isso. Pastor, vão cortar o salário, não se preocupe. Um dia uma pessoa disse: vai acabar a água doce sobre a terra. Eu disse: não vai se acabar a água doce sobre a terra. Isso é ativismo ambientalista, porque estou falando numa perspectiva cristã, de fé naquilo que é da parte de Deus para nós. E acredito que enquanto a igreja estiver sobre esta terra, nunca faltará água potável para a igreja beber. Pastor, mas quando ela for arrebatada, isso pode acontecer. Aí não vai para mim, porque essa história não é comigo. Se vai faltar água, se vai beber água de esgoto, se vai beber água de lama, se vai ter que beber água de chuva, se vai chover, se não vai chover, se vai aquecer 7 vezes mais, isto não importa, porque a igreja que espera o arrebatamento não está preocupada com o que vai acontecer depois, porque ela estará nas bodas do Cordeiro.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera é porque tem esperança. Se tem esperança, essa esperança está em alguém. É porque alguém existe capaz de trazer uma resposta para as tuas petições. É o firme fundamento. Ser fundamento é porque ele está debaixo, sustentando. Quando a gente fala em edifício, é difícil falar em edifício, aí é difícil prédio no sentido da palavra, é difícil falar em edifício, construção, sem falar de fundamentação. Toda a nossa estrutura é construída em cima de fundação. Estas paredes estão erigidas aqui em cima de fundamentos. Pode até, pastor Ribamar, o senhor pintar a igreja, substituir janelas, trocar forro, trocar teto, trocar o que quiser, mas o fundamento permanecerá o mesmo. As atualizações, elas podem ser feitas, ela pode modernizar, o fundamento continua sendo o mesmo. Sabe o que é isto? Quando você e eu temos fundamento em Cristo, pode repaginar a tua vida, pode modernizar sim a tua vida, não pode mundanizar, mas pode modernizar. Dá um F5, atualiza, fica mais bonito. Acredita que quando você está com a sua fé ativa em Cristo, as coisas acontecem naturalmente para você. Fique em paz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, é impossível alguém provar algo se não foi visto. É impossível alguém tentar provar algo. Está aqui, juristas, advogados, sem a prova material de um assassinato, fica difícil achar o dono do homicídio. Por quê? Porque se alguém matou, alguém morreu. E se alguém morreu, cadê a prova material, que é o morto? O morto ninguém dá notícia. Se não tem prova material para que qualifique aquele homicídio, o sujeito poderá até ser absolvido por conta desta falta de prova material desta ação. Mas dentro do ambiente da fé, a fé ela traz-nos a existência de coisas que ainda não existem. Primeiro, para você conseguir algo, você precisa construir uma realidade, se fosse na era pós-moderna, uma realidade virtual. Mas no mundo da fé, é preciso construir uma realidade existencial dentro do que não existe. Quando Jesus chega para aquela mulher que chora pela morte do seu filho, ele diz: mulher, não chores. Por que ele diz: mulher, não chores? Porque o choro é a característica da tristeza, evidenciada em lágrimas pela perda de um ente querido. Mas quando Jesus diz: não chores, ele estava dizendo para ela: se comporte com quem já tem seu filho ressuscitado novamente. Se comporte como alguém que não perdeu ninguém, porque você acabou de ganhar. Se comporte como vitorioso, erga a sua cabeça e marche a passos largos na direção da sua vitória, porque Deus te trouxe aqui para te garantir isso. Então, dentro deste fundamento, o fundamento de Abel, porque ele traz vários nomes. Eu não vou falar de todos, evidentemente. Não estou aqui para isso. Mais uma pincelada dentro de alguns. Mais precisamente Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé. Por que ele traz estas personagens para a evidência do texto bíblico inicial? Primeiro, porque Abel, ele não tinha sido ajustado ou ensinado em uma igreja, como você tem sido ensinado em uma igreja. Hoje é muito fácil. Quando a gente está, missionária Simone, falando a respeito de Cristo, nós já temos todo um arcabouço pronto, uma Bíblia preparada, uma instrução que vem desde o berço até hoje. Mas Abel não tinha uma convenção para participar, como nós temos e aprendemos nas escolas bíblicas. Abel não tinha o ensinamento da escola bíblica dominical, que você vai vir todo domingo, este ano, diga amém.
Abel não tinha a semana profética para ativar, para aguçar a sua fé. Abel não tinha a estrutura de uma igreja como a nossa, não. Abel tinha a estrutura do seu pai, que certamente ensinaram-lhe muitas coisas. Mas ele parte para um princípio da adoração. Ele parte para um princípio do sacrifício. E o que é mais interessante observar é que a fé de Abel é uma fé que leva-lhe a um ato de sacrificar um animal com vistas a ser justificado, sem que ele saiba da possibilidade da justificação. Ou seja, ele não sabe que vai ser justificado, ele apenas faz. Quando você faz, sem saber por que faz, mas faz pela esperança de algo, mesmo sem saber, o Senhor Deus reconhece todo o seu sacrifício, todo o seu esforço. Então, ele ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Observe o texto bíblico que ele diz: e ofereceu a Deus maior, não é melhor, é maior. Por quê? Porque lá no texto do Gênesis, capítulo 4, versículo 4, confere na tua Bíblia depois. O texto bíblico diz que Abel também trouxe. Está aí. Abel também trouxe. Do quê? Dos primogênitos das suas ovelhas. E da gordura. E atentou o Senhor para... E depois? Ou seja, a sua essência é que chama a atenção de Deus dentro daquilo que você faz. Deus não precisa de gordura, Deus não precisa de carne assada, Deus não precisa de frango com piqui, Deus não precisa dessas coisas não. Mas quando você faz alguma coisa para o pastor José de Ribamar Carvalho Rodrigues, Deus está olhando para a essência da sua pessoa, dentro daquilo que você espera receber dele ou não, ou que não se espera receber nada. Mas quando você faz, Deus reconhece dentro da sua essência e te gratifica de acordo com a sua fidelidade, ainda que você não saiba. Aí ele diz: e atentou Deus para Abel e a sua oferta. Aí o escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 4, ele diz: e ofereceu maior sacrifício. Porque há um entendimento de que este sacrifício de Abel, esta oferta de Abel, ela teria sido maior em qual aspecto? Se observarmos o texto do Gênesis 4, os versículos anteriores ao 4 do Gênesis, há de se observar que dentro daquilo, Caim pegou dos legumes, Caim pegou do fruto da terra e ofereceu ao Senhor, ao entendimento de que implicitamente está claro que Abel, de semelhante modo, faz o mesmo ritual, oferecendo algo também semelhante ao do seu irmão. Até aí está tudo bem, até aí está tudo certo, até aí está todo mundo fazendo a mesma coisa, implicitamente. Não digo que a Bíblia disse, está gravado. Estou dizendo que, por entendimento, se crê que Caim e Abel, até aqui, ofertaram a mesma coisa. Mas Abel também trouxe. A palavra também, segundo o comentarista, ele traz esta ideia de que este também, ou seja, o algo a mais, diga algo a mais, diga algo a mais. Além das expectativas, além das probabilidades, além da matemática, além da tecnologia, além da fé do irmão que está do seu lado, faça um pouco mais. Também trouxe do primogênito das suas ovelhas. Ele estabelece um princípio aqui. Ele estabelece o princípio da devoção daquilo que é primário, daquilo que vem antes. Pega o primogênito e oferece. Deus olha assim e diz: mas não é possível.
Esse camarada tem algo mesmo, esse aí é diferenciado. Esse crente é diferenciado. Pastor, eu peguei só um carnezinho lá do negócio. Meu irmão também pegou só um. Se você tiver coragem, de repente pegará também mais um. É muito parecido aí, na perspectiva de Abel, o fundamento de Abel que chama a atenção de Deus e que Deus reconhece na essência dele um ser adorador, é porque ele age de igual modo como algo que seria parecido depois. Ele pega do primogênito das suas ovelhas e oferece um sacrifício. O sacrifício dele, Deus o recebeu essencialmente ele, Abel, mas aceita também a sua oferta, o seu sacrifício. Isso leva-nos a uma doutrina da justificação. O homem é justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Então, se somos justificados pela fé, o ato justificador de Abel foi o sacrifício que ele oferece ao Senhor, e o Senhor recebe, olha para ele, aceita a adoração dele, porque Deus estava ali observando que havia semelhança com aquilo que seria o caráter justificador de toda a humanidade, quando da morte do seu filho, o Cordeiro de Deus, trazendo justificação para toda a humanidade pelos olhos da fé. Nós podemos acreditar que o Senhor trouxe pessoas aqui para te justificar diante das coisas que estão acontecendo. Fica em paz, pela tua fé o Senhor olhará para ti como essência e responderá para ti como Deus, porque Ele te trouxe para te garantir vitórias. Então, doutrina da justificação alcançou o do Senhor testemunho de que era justo. Aí a gente vai mais adiante, observando essa questão do aspecto da fé, observando essa questão alusiva à fé. Pela fé Enoque foi trasladado. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Uma característica de quem tem fé, não tem medo de morrer. Porque a morte não é para quem tem fé. Pastor, e o que é a morte? Esse dia eu falei no seminário ali, não sei, nunca morri. Aí as pessoas criam desenhos da morte, né? Claro que isso muito caracterizado lá pelas doutrinas, pelas os contos e as religiões antigas, que o Deus Mote, sim, era o Deus da morte, que entrava em conflito lá, e ele era personificado como aquele ser que carrega uma foice na mão. Tem gente que nos corredores dos hospitais, ele fica procurando, será que está vindo de onde? Está vindo de onde esse anjo da morte? Ele fica pensando que é o anjo da morte mesmo que está vindo lá, uma foice, aquele trem gelado. Diz que não tem perna não, é só aquele vulto de fumaça no chão, rastejando pelos corredores hospitalares e etc. O camarada fica apavorado. As pessoas, elas começam a ter medo de morrer. Quem tem medo de morrer é porque não tem fé. A morte, ela não é o fim, ela é a transição. É o final de um estado temporal para o início de um estado eterno. Só que o sujeito que teme a morte é porque, se ele teme a morte, é porque ele sabe que se morrer como está, talvez as coisas não sejam tão bonitas. De uma pessoa morta dentro de um caixão, claro, né? Estava morta dentro de um caixão, numa igreja que nós pastoreávamos lá em Goiânia. Essa pessoa havia entrado no conflito, levou um tiro não sei aonde, ficou umas 2, 3 semanas no hospital, depois veio a óbito. Aí essa pessoa estava sendo velada lá na igreja, e eu confesso para os irmãos,
Eu não sei qual foi a última coisa a última coisa que aquela pessoa, pastor Ribamar, não sei qual foi a última coisa que ela viu antes de partir para a eternidade. Mas eu garanto para os irmãos que a fisionomia não era das mais felizes. Isso eu posso falar, porque eu vi. A fisionomia não era das mais belas, não. Não era. Alguém aqui já foi em velório de crente? Como é que é o velório de crente? Como é que está o irmão que está deitado na urna, que você chama de caixão? A fisionomia, como é? Parece estar dormindo, né? Tranquilo. E a paz reinando ali. E a paz está ali, reinando. Os crentes, todo mundo consternado pela dor da perda, mas, de certo modo, coração confortado, porque ali o Espírito Santo está naquele local confortando os familiares. Mas aquela aparência foi muito assustadora. Não estava bonitinho não, pastor, confesso. A mãe da moça, da mulher, chegou e disse assim para mim: pastor, a minha filha foi para onde? Agora deu bom. E agora, como é que eu me saio dessa, né, pastor? Eu olhei assim para ela, rapidamente usei o método que Jesus utilizava para responder. Ele respondia lançando perguntas. Aí eu lembrei que Jesus respondia perguntando, o que na filosofia chama de método socrático. Aí eu olhei assim, alguns segundos, e ela: ei, pastor, sim, minha filha foi para onde? Eu olhei para ela e disse: a senhora acredita que ela está com quem? Aí ela olhou assim: é com Deus. Eu disse: pois fique conforme a sua fé. Lavei minhas mãos. Irmãos, o Senhor, Ele age na vida das pessoas. Mas aquele que tem fé em Cristo, ele não está preocupado com estágios temporais. Aquele que tem a sua fé firmada em Cristo continua pregando. Enoque pregou 300 anos. Enoque andou 300 anos com Deus, pregando no meio de uma geração perversa e corrompida, uma geração perdida, uma geração sem Deus, sem paz e sem salvação. Ele pregou até o dia que o Senhor arrancou e disse: eu vou te levar, porque não vai ficar aqui para experimentar da morte. Quem tem fé em Deus não se atemoriza com a passagem de nada. Vou dizer uma coisa: quem tem fé em Deus, pega porque é profético. Quem tem fé em Deus não se aterroriza com passagem de governos. Quem tem fé em Deus não se aterroriza com passagem de presidentes. Quem tem fé em Deus não se aterroriza com passagem de ano. Quem tem fé em Deus não se aterroriza com passagem de nada, porque o Deus dele continua lhe sustentando com a sua mão forte. Em Abel, a doutrina da justificação está presente. Em Enoque, a doutrina escatológica está presente. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, a igreja será também arrebatada. Nós teremos dois grupos, evidentemente. Quando a igreja for arrebatada, nós teremos os contadores de história e nós teremos aqueles que entrarão para a história. Os contadores de história vão dizer que na aldeia 51, na cidade de Paulos do Tocantins, região norte do Brasil, América do Sul, tinha um povo que orava, que cantava, que pregava, que acreditava, que um dia fizeram uma semana profética lá, pediram meio mundo de cadeiras, mas de repente essas cadeiras chegaram, o pessoal deu as cadeiras, mas olha, essas cadeiras eram bonitas, mas o pastor Ribamar e a sua igreja
Por quê? Porque pela fé nós estamos comprando cadeiras aqui para o templo físico, mas pela fé a igreja terá cadeiras na eternidade preparadas para ela. Aleluia. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus porque não tenho fé, se eu não tenho fé para agradar ao Senhor, logo não terei fé para ser arrebatado. Eu viverei aterrorizado com as catástrofes que acontecem no mundo. Eu viverei amedrontado com os resultados de muitas coisas que estão acontecendo. Lembro-me muito bem, na época do estouro da pandemia, as pessoas andavam tão assustadas, tão aterrorizadas, e ele ligava a TV, eu penso que os meios de comunicação propagaram mais Covid do que espirro de muita gente. O cara abria o jornal e ele já pegava a doença. Quando ele abriu o jornal, ele já começava a espirrar. Igual o camarada estava morrendo de dor de cabeça. E aí chegaram para ele, queriam o remédio, questão psicológica. Disse, não, estou com dor de cabeça. Aí pegaram lá um copo com água, trouxeram, disseram para ele, está aqui o remédio, ó, pode beber. Rapaz, esse remédio aqui é top de linha. Moço, pode beber que tu vai passar na hora. O cara bebeu água purinha, pastor. Passou uns minutinhos aí, como é que tá? Rapaz, o remédio é bom mesmo, eu já estou até curado. Não tinha nada, foi só uma questão psicológica. Aí o cara ele internalizou o que alguns teólogos chamam de cura de sugestão. Ele sugere uma cura, o sujeito acredita que está curado sugestivamente e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. Então, quando observamos o texto da fé como fundamento firme que está, ela é a prova das coisas que não se veem. Então, observando o que nós temos dentro do texto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus, que aquele que tem fé, acredite que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então eu te pergunto, o teu galardão vem de quem? De quem vem a tua vitória? Diga, Deus. De quem vem a tua vitória? De quem vem a tua vitória? De onde vem a tua bênção? De onde vem o teu milagre? Onde vem a cura? De onde vem a prosperidade? De onde vem o aumento salarial? Tudo vem de Deus, igreja. Fique em paz. Tudo brota do Senhor. Ele é autor, é Ele quem cria. E Ele é o consumador, é Ele quem finaliza. Ele é o início e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor. A minha esperança não está na autoridade política, embora ele me represente. A minha esperança não está na estrutura universitária, embora ela me ajude a formar. A minha esperança não está na tecnologia hospitalar para poder assistir as pessoas em todas as suas necessidades. Tudo isso é bom, mas a minha esperança não está em nada que é projeto humano. A minha esperança está firmada em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que está aqui para você, dizendo para nós, eu continuo sendo Deus sobre as vossas vidas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, que ainda não temeu. E, para a salvação da sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É outra coisa que as pessoas têm. Tem gente que está que fica querendo perder a salvação porque fica olhando para quem não quer nada. Bom,
Você ficar olhando para quem não quer nada, você vai ficar igual a ele, sem querer nada também. Tem coisa mais triste do que você estar conversando com pessoas sem perspectiva, pastor. Não tem coisa mais triste. Você fala uma coisa, o cara que não sei o quê, porque isso aí não dá certo. Mentiroso, porque se está dizendo que não dá certo sem nunca ter tentado, está mentindo. É por isso que todo mundo que não tem fé torna-se um mentiroso. Porque vive dizendo que dá errado sem nunca ter tentado. Eu ouvi uma frase do Padre Antônio Vieira numa universidade e ele disse assim: aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que nunca tentou. Porque o que tentou e não conseguiu, pelo menos aprendeu como fazer e como não fazer. Pelo menos tem a referência para servir com base para a sua experiência. E aquele que nunca tentou nada, vive dizendo: não dá certo, 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 porque nunca tenta. Se você tentar, vai dar certo. Pastor, eu estou ali observando, tem tantas vagas no concurso que eu quero fazer, mas tem meio mundo de concorrentes. Se você olha para a concorrência, você se anula porque você é minoria no universo de milhões. Vou repetir, se você olha para a concorrência, você se anula pelo universo de milhões. Mas quando você olha para a vaga, quantas vagas tem? 40. Você é quantos? É 40 ou só é um? De você é quantos? Você é 40 ou você é só um? Diga, só um. Você precisa de quantas vagas? A sua concorrência é só com você mesmo. Quem olha para as multidões se anula do processo, mas quem olha para a particularidade individual entra no processo, porque você também é capaz. Deus tem, pela fé nós cremos que enquanto existir sistema no mundo aqui, político, jurídico, enquanto tiver universidades, Deus, pastor, tem preparado cadeiras para servos dele ocupar a cadeira do STJ, do STF, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, dos tribunais de conta, dos tribunais da União. Ele tem lugar reservado para pessoas, basta você acreditar nisso. Acredita no projeto. Acredita. Então Noé acreditou sem ver. Rapaz, o negócio aqui vai ser destruído mesmo. Vou logo tratar de fazer essa arca. Eu creio, obreiros, que Noé não construiu a arca sozinho. Eu creio que ele não construiu a arca sozinho. Era grande, era alta, tinha pavimentos, 3 pavimentos. Mas eu penso que ele teve ajuda. Eu penso que algumas pessoas o ajudaram. Pessoas que não entraram na arca. Na perspectiva, no projeto de salvação, a salvação não é para simpatizantes do Evangelho. A salvação é para todos. Mas só alcança a salvação pelo compromisso com o Evangelho. Não se alcança a salvação com o compromisso com o pastor Ribamar, porque o pastor Ribamar cuida da igreja hoje, mas amanhã pode estar em outro lugar. Noé certamente tinha alguns amigos que ajudaram a construir a arca, certamente tinha. Pessoas que tinham a sua amizade, mas quando a proposta é salvação, aí parece que vale aquele ditado: salve-se quem puder, a arca está aqui, estou fazendo, e a minha família vai entrar dentro dela. Quem quiser vir tem lugar, mas fique em paz, é só quem quiser. Quem sabe, aquele camarada: Noé, abre a porta aí, rapaz. Tu lembra, Noé? E quando tu montou aqueles andames lá, eu ajudei lá a betumar a arca, lembra, Noé? Ei, Noé, lembra? Noé, eu sou aquele cara que apregou uns 3 pregos aí nessas madeiras também, me ajuda aí, Noé. Abre aí para mim essa arca também, Noé. Noé, eu sou aquele cara que estava sustentando aí para você não cair de cima, lembra, Noé? Já nos filhos de Noé, ô Jafé, rapaz, me ajude aí, homem. Abra, pelo amor de Deus, a água está aqui quase pegando no meu pescoço já. Abre aí, rapaz.
Moço, foi brincadeira aquilo lá. Aquilo lá que eu falei para você, eu chamei de mentiroso, que lá foi brincadeira, eu acredito que o negócio é de verdade. Não, o problema é que Noé não tinha chave de nada. Noé estava dentro da arca, quem tinha fechado era Deus, meu irmão. Por dentro e por fora o negócio era com Deus. Pode ouvir o que quiser, mas o negócio é com Deus. Se você acreditar pela fé, justificado pela tua fé, o Senhor Deus vai preparar o melhor lugar para a tua família, para a tua casa, para os teus. Aqui nós temos a soteriologia, a doutrina da salvação, doutrina da justificação em Abel, doutrina da escatologia em Enoque e doutrina da salvação em Noé, e por aí vai. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé. E aí, para ativar, pastor, a fé tem que ser. Tem hora que tem que dar um choque mesmo, pastor. Tem hora que tem que dar aquela. Pegar o desfibrilador e. Toma. Para ver se o camarada acorda. Alguém aqui já passou o susto no trânsito, viajando, assim que você deu aquela cochilada, passou um susto. Sentiu o vento da morte passando. Alguém já passou esse susto aqui? Você ficou todo espertão, não foi? O olho de Mônica desse tamanho. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, me guarde, Senhor. Meu Deus do céu, que é o Deus nos acuda. É agonia. Mas isso é o quê? Susto. É por isso que às vezes Deus tem que dar um susto nos crentes para ver se eles acordam. Sonolento. Aí a gente convida para uma semana profética, sabe para quê? Para você levar um choque de realidade e saber que os seus olhos continuam abertos e precisam continuar acreditando que a salvação existe, que a justificação até hoje é atuante e que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Creia nisto. Os que vão começar o projeto não vão faltar nenhum dia. Se quiser sair do seu lugar, pode sair. Se quiser ficar onde você está, fique. Eu vou orar com você. Nós vamos orar. E é sabido que em Palmas aí vai ter muitos concursos. Quantos aqui querem aprovação no concurso aí? Esses aí, se quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, venha. Pastor, eu quero ser muito aprovado no concurso, porque eu quero doar não é uma cadeira só não, eu quero doar uma loja inteira de móvel para a igreja. Aleluia. Aleluia. É. Isso é fé. A fé com esforço. Pastor, como é que é? O Espírito vai fazer eu saber as questões tudo de lá sem estudar? Não. A Bíblia diz que o Espírito fará lembrar o que você estudou, pesquisou, papirou. Mas é para vocês entenderem que uma vaga é para vocês. A concorrência é que lute pelo restante. Diga amém. Diga, uma é minha e os outros que se virem com o restante. Pastor, eu estou querendo muito melhorar, receber também um salário melhor onde eu trabalho. Aí eu te chamo para fazer como Abel, doar um pouco mais de si. Doar um pouco mais de si. Fazer um pouco mais de si. E os que estão aqui, eu creio, eu acredito que
que os que estão aqui serão aprovados em algum concurso que vocês fizerem, se propuserem a fazer. Eu acredito. Eu consigo acreditar. E vão voltar aqui e vão dizer: pastor, naquele projeto de vida lá, aquela semana profética, naquele dia eu recebi aquela oração, fiz aquele projeto, passei a semana orando a Deus e estudando, e a porta se abriu. E quando se abrir porta, vai ser porta, irmão, vai ser porta, e é porta grande, e é porta grande. Fique em paz, vai dar certo. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, especificamente nesta noite, a nossa oração está sendo direcionada, pedindo que o Senhor possa trazer entendimento, iluminação nas mentes destes irmãos obreiros e obreiras que aqui estão. Porque, Senhor, assim como todos sabemos, a tua igreja, ela representa o nome de Jesus. A tua igreja, ela tem embaixadores aqui, embaixadores do reino de Deus, Senhor, e nós te pedimos, coloque esses homens, estas mulheres que prestarão o concurso, coloque elas nos melhores lugares, coloque elas em chefias, coloque elas em diretorias, coloque elas, Senhor, em locais de destaque, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado naquele lugar. Senhor, abre portas cada vez maiores, Senhor, que os teus filhos possam receber muitas e muitas bênçãos onde estiverem, que a tua graça seja derramada sobre a vida deles, que abundantemente haja prosperidade no celeiro dos teus filhos, que haja saúde, paz e alegria na alma, que haja saúde pelo corpo todo, que haja libertação do sentimento depressivo, que haja milagres, que haja curas, que haja, Senhor, aniquilação de toda ansiedade que atrapalha o projeto do teu filho, da tua filha, que haja poder de Deus. Se posicione como quem já recebeu. Faça assim com a sua mão, fecha ela e diga: tomo posse. Com fé, eu tomo posse deste emprego, desta porta que se abriu. Eu estou pelos olhos da fé, passando por ela neste exato momento. Fé é agir como se já tivesse acontecido. Toma posse. Aplauda o nome de Jesus e volte ao seu lugar com a sua vitória, em nome de Jesus. Pastor Ribamar, muito obrigado. A bondade de Deus, fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão